Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, hoje nós vamos dar prosseguimento aos vídeos que a gente está fazendo. Vamos falar sobre ruídos, né, dentro da série O que Esperar de um Projeto de Arquitetura. Bom, eu queria fazer um comentário que é o seguinte: eu tenho chamado esses vídeos de neuroarquitetura e cada um tem um título. Até agora a gente fez o de iluminação, depois teve um vídeo que falava de uma forma geral sobre os trabalhos que eu fiz através de maquetes, e agora a gente vai falar de ruído. Eu coloquei o nome neuroarquitetura porque é um nome que está sendo muito usado e a minha intenção é que vocês me achem, né? Então, eu coloquei neuroarquitetura porque às vezes vocês estão digitando e me acham. Mas, na verdade, não existe uma ciência nova. O que existe é a neurociência e a arquitetura. E o que está havendo, né, recentemente, é uma união da neurociência com a arquitetura. Inclusive, existem arquitetos se especializando em neurociência, com especialização em neurociência, tá? E por que eu estou fazendo esse particular agora? Por que eu estou dizendo isso? Porque as questões de ruído, elas já seriam suficientes para que a gente fizesse uma parceria com um neurocientista, porque elas interferem diretamente, né, na nossa saúde, inclusive, principalmente na nossa saúde mental, o nível de ruído, né, em relação ao que a gente está fazendo, e a gente vai ver agora um pouquinho aqui mais para frente, tá bom? Bom, aí os ruídos, a gente está falando sempre de espaço doméstico, certo? Então, os ruídos, eles têm duas fontes dentro de uma residência. Tem as fontes externas e tem as fontes internas. As fontes externas são o quê? São atividades recreativas. Por exemplo, um estádio de futebol, uma praça. Por exemplo, a Avenida Paulista fechada no fim de semana, ela passa a ser uma atividade recreativa, um show, pessoal jogando bola na rua, né? Então, são atividades recreativas, elas geram ruídos, né? O trânsito, óbvio, e aí vai depender bastante da hierarquia viária. Então, você tem as grandes avenidas, as estruturais, você tem rodovia, você tem vias locais. Então, é claro que o trânsito não é só se tem muito carro, né? Mas a hierarquia viária, que tipo de rua é. Tá? Então, você, na hora que você está comprando um imóvel, que você está comprando um terreno, que você está alugando, né, um lugar, entender qual é a via que você está morando, ela é muito importante, porque ela pode te ajudar, por exemplo, na questão de localização. Está do lado do metrô, mas tem um barulho enorme, né? Mas dentro da sua casa não é para ter barulho, tá? As atividades produtivas, por exemplo, uma indústria, uma oficina, uma marcenaria, né? São atividades que geram ruídos. As escolas geram muito ruído, né? As praças, como eu já falei, playground, vizinhos no modo geral. Por exemplo, no apartamento agora na quarentena, todo mundo percebeu que o vizinho mora ao lado, né? Porque as áreas de serviço começaram a ficar muito, em todos os apartamentos, começaram a ficar muito ruidosas, né? Mas as áreas externas, né, o ruído das áreas externas é um problema geralmente de ordem municipal. Então, existe legislação, né, que regula a emissão de ruído externo. Então, as indústrias, elas têm que se adequar à legislação, as oficinas, as marcenarias, uma casa de show, o estádio de futebol é bem difícil, a gente sabe por quê, porque ele é muito aberto, tá? As fontes internas, ou seja, dentro das residências, elas são produzidas, os ruídos são produzidos principalmente por conversas, né? Não vamos falar de brigas, tá? Conversa na boa. Aparelhos de áudio e vídeo, instrumentos musicais, eletrodomésticos, cozinha, lavanderia e, de novo, os vizinhos, tá? Nesse caso, né, é mais possível fazer o controle do ruído, tá bom? A gente está falando de projeto de arquitetura. Então, nas construções novas, quando a gente está começando do zero, então a gente tem os ruídos produzidos externamente, os ruídos produzidos internamente.
Quando a gente está começando uma construção nova, as duas fontes de ruídos, elas são muito controláveis. Tá certo? É claro que eu não consigo controlar o barulho do caminhão passando na rua, mas eu consigo controlar o quanto desse barulho vai entrar na minha casa, no meu apartamento. Tá certo? E internamente, eu também consigo controlar, quando eu estou projetando um edifício novo, eu consigo controlar a emissão de ruído, né? Assim, a propagação do ruído de um cômodo para um outro, de um ambiente para o outro. Vamos falar de ambiente, porque hoje em dia a gente está trabalhando muito com os open spaces, né? Então, a gente falar de cômodo fica parecendo que está entre quatro paredes, mas não necessariamente entre quatro paredes, e eu consigo fazer um controle desse ruído. E nas construções existentes, as fontes externas, né? Elas vão continuar existindo. O que acontece é que muitas vezes o edifício foi projetado numa época em que não havia aqueles ruídos que hoje existem, né? Então, é muito difícil depois você ter que adequar isso. E quando a gente, por exemplo, compra uma casa já usada, mas é uma casa, eu ainda consigo, por exemplo, refazer a fachada toda, eu sozinho, certo? Internamente, obviamente, sim, mas se eu compro um apartamento existente, a não ser que se faça, né? Vamos supor que o prédio estava numa rua que, quando foi construído, ele não era uma rua que produzia muito barulho, mas hoje é. Então, assim, o que pode acontecer? Pode haver uma reforma da fachada inteira, né, por conta do ruído. Mas isso, obviamente, é uma coisa que não depende de você que estaria contratando um arquiteto. Isso depende, né, da convenção do condomínio, que vai decidir que tem que fazer uma reforma na fachada, tá bom? Mas vamos supor que você compre um apartamento usado, você sabe que você não vai poder trocar o caixilho, mas com certeza, né, o arquiteto, dependendo do tipo de imóvel, dependendo da sua verba, né, ele vai poder amenizar a entrada desse ruído. Do ponto de vista dos ruídos internos, né, o projeto de desenho de interiores nas construções existentes, o projeto é muito importante para essa questão do ruído. Se eu tiver num apartamento, por exemplo, que tem o teto lá, o vizinho faz barulho, ou eu faço barulho para o vizinho de baixo, ou o vizinho do lado faz barulho no meu apartamento, e eu não quero fazer barulho no apartamento do vizinho, né? Essas coisas todas, elas podem ser minimizadas, esse incômodo pode ser minimizado com os projetos de interior. Tá bom? Bom, aqui eu vou mostrar, então, como eu já falei lá no começo, eu vou mostrar 3 projetos, tá? Em que eu queria destacar a questão de como ele está colocado no terreno, tá bom? Esse aqui é um projeto do arquiteto Abraham Sonovics, da década de 70, num bairro que se chama Moema. Hoje é um bairro muito movimentado, embora aqui nas fotos, isso aqui é uma foto do Google Earth, vocês não veem nenhum carro, é uma coisa impressionante. Eu não sei se era, sei lá, acho que isso aqui era Natal, né? Mas esse bairro aqui é bastante movimentado. O que eu queria chamar a atenção é que as fachadas viradas para a rua, essa aqui é a rua principal, elas são fachadas cegas, né? Então, o barulho gerado aqui nessa rua, ela não chega pela rua, ela não chega, né, nos apartamentos. O que acontece? Se você for olhar aqui como ele está implantado, a face mais próxima da emissão de ruído, da fonte de ruído, é justamente a entrada, porque aqui a gente tem um recuo só de 5 metros, que é o que a lei manda, né? Aí você percebe que no resto do terreno os recuos são maiores em relação à rua, não estou dizendo em relação ao terreno. Então, olha aqui, ó, aqui tem uma fileira de casas, aqui ainda tem uma quadra inteira até a próxima rua, aqui ainda tem mais uma fileira de casas até a rua de trás. Então, esses apartamentos aqui, eles estão mais isolados, né, dessas ruas aqui do que dessa aqui. Então, você tem uma solução que é colocar a fachada cega, né, para essa rua.
Mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado, porque aqui, por exemplo, gera ruído, e esse ruído, ó, a onda sonora, ela é feita aqui, e ela vai se propagando até lá em cima, né? Então, essa fachada aqui, ela também tem que ter um cuidado, né, de vedação acústica. E entre os prédios, né, o que acontece é que esse prédio aqui vai produzir ruído e esse prédio aqui também vai produzir ruído. Então, um isolamento dessas fachadas de ruído também é importante, tá? Hoje em dia, isso aqui foi feito na década de 70, desde 2015, nós temos uma norma que é a norma de desempenho, e essas questões acústicas, elas estão citadas, né, nessa norma. Esse aqui é um outro projeto de um arquiteto que se chama Rino Leve, na Avenida Paulista, só que esse aqui não é residencial, eu só trouxe por conta da implantação também, de como ele está colocado no terreno. Esse projeto aqui é da década de 60, ele era o Banco Sul-Americano e hoje é o Banco Itaú, tá? Então, essa aqui é a Avenida Paulista. Essa fachada aqui, olha, é uma fachada cega, voltada aqui para a Avenida Paulista, né? E a fachada principal é voltada para uma rua secundária, que tem muito menos trânsito, tá certo? Aí o que eu queria mostrar também é o seguinte, olha, essa lâmina, vamos chamar isso aqui de lâmina, onde tem os escritórios, ela poderia estar um pouquinho mais para cá, para a minha direita aqui, não podia? Mas você percebe que ele colocou a lâmina o mais recuado que ele conseguiu em relação à rua. Então, de novo, ó, aqui a produção de ruído, aqui a emissão de ruído, nesse caso, inclusive, está vendo que eu tenho um térreo com 1, 2, 3, uns 4 andares mais ou menos aqui, né? Então, o ruído ele é produzido aqui, até ele chegar lá em cima, ele já está muito suavizado, tá certo? Então, aqui a gente está vendo como, sem eu ter feito nada, eu não fiz nada. Eu não pus nenhum tipo de isolamento acústico, eu não fiz nada, nem nesse caso e nem nesse caso. Tá? Como esse aqui é um caso de residência e existe essa proximidade em relação às lâminas, né? Eu acho que essas fachadas aqui, elas mereceriam um cuidado especial, principalmente essas duas aqui, né? Por causa do ruído produzido internamente, né, ao conjunto. Então, vai ter liquidificador ligado, vai ter gente tocando guitarra, bateria, porque você está em casa, afinal de contas. Vai ter gente fazendo sushi e está tudo certo, né? O que acontece é que esse ruído não pode ficar passando de um apartamento para o outro, muito menos de um bloco para o outro, tá bom? Essas imagens aqui eu também peguei do Google Earth, tá? Eu poderia ter pego para vocês umas imagens mais bacanas, feitas por fotógrafo e tal, mas por uma questão de direito autoral eu não peguei e eu vou deixar umas referências bibliográficas para quem eventualmente se interessar um pouco mais, tá? E essa aqui, voltando para minha sempre casa lá da cidade litorânea, né, lá no Guarujá, essa casa aqui eu já mostrei eu já mostrei na iluminação, eu já mostrei nas maquetes e ainda vou falar dela, provavelmente. Mas essa casa aqui, por que eu estou fazendo isso, gente? Para mostrar que ao mesmo projeto ele está passando por diversas questões que eu julgo muito importantes num projeto de arquitetura, tá? Então, o que eu estou falando não é uma recomendação para ser feito, sei lá, eu por quem, eu faço isso, tá bom? Sempre fiz. Bom, essa aqui é a entrada principal da casa. Então, aqui, olha, onde eu estou mostrando aqui com o marcador, é a linha da calçada. Então, o que eu fiz? A primeira coisa, eu recuei a casa. Isso porque quem não é da família vem passar férias aqui, vem visitar, vai ficar com o carro estacionado aqui fora, tá? Bom, isso eu já deixei distante da rua. Essa rua aqui é uma rua secundária, a rua principal é uma rua que está aqui, na minha esquerda, tá? É uma avenida que vai dar lá na praia. Super pouco movimentada, essa menos movimentada ainda, tá? Mas justamente porque tem um silêncio mortal, é que qualquer barulho incomoda. Isso também é uma coisa muito importante. Quando você tem uma situação de muito silêncio, qualquer barulho incomoda, porque você não tem um ruído de fundo, tá?
Isso também é uma coisa muito importante na hora do trabalho acústico, porque se eu isolo demais, né, os ambientes, qualquer barulhinho vai incomodar muito. Então, um ruído de fundo, você entende? Assim, você tem um termo de comparação entre aquele, sei lá, uma caneta que caiu e um carro que passou. Se eu não tenho barulho nenhum, uma caneta que caiu, dependendo da situação, incomoda muito mais do que o carro que passou, tá? Bom, então o que eu fiz aqui? Aqui eu tenho um dormitório no andar de cima, e aqui também eu tenho 3 dormitórios nesse andar aqui. Então, toda essa parte aqui é de dormitórios. O que eu fiz? Esse aqui eu tive que abrir para cá, porque, enfim, eu tenho outras coisas acontecendo lá. Para a rua, né? E além de ser rua, essa aqui é a fachada que pega muito sol, como eu já contei para vocês no vídeo de iluminação. Então, o que eu fiz? Essa fachada toda aqui, ela é revestida com alumínio e poliuretano, que é o mesmo material das janelas. Então, quando fecha as janelas, você não sabe que tem janela aí. Esse poliuretano, ele funciona como um isolante termoacústico e, além de tudo, essa parede aqui é dupla. Eu tenho essa parede externa, eu tenho um vazio no meio e eu tenho uma parede de tijolo maciço. Então, essa parede aqui, ela é completamente isolada, acústica, né, e termicamente, porque bate sol o dia inteiro, né, e aqui tem essa geração de ruído. Aqui, o que eu fiz? Em vez de eu abrir os quartos para cá, eu abri para o lado de trás, que é onde eu tenho, vocês conseguem ver aqui por transparência, que é onde eu tenho um jardim. E aí, como é que eu fiz para isolar termicamente e acusticamente os quartos? Aqui é o corredor de acesso aos quartos. Então, o corredor, ele funciona como isolamento termoacústico entre a rua e os quartos, tá bom? Então, esse aqui foram os exemplos que eu trouxe para a gente poder falar um pouco do que eu estou falando de ruído. É claro que o tema é super vasto, tá? Para quem se interessar por essas imagens que eu queria mostrar para vocês, mas eu não quero mostrar por questões de direito, o edifício modular vocês podem encontrar nesse livro aqui, que vai estar na descrição do vídeo, tá? Abraão Sonovitz, arquiteto da Helena Yubi, e os do Rino Leve Arquitetura e Cidade, no livro do Anelli Guerra e Com, tá? Os dois da editora Romano Guerra. Vocês podem encontrar isso para consultar. Em relação à neuroarquitetura, eu deixei aqui um link de um canal que fala de neuroarquitetura, tá? Para quem tiver algum interesse, de como isso está sendo desenvolvido, né, pelos arquitetos. E quem quiser se aprofundar um pouco nas questões mais de acústica, principalmente em relação a home office, eu deixei aqui uma matéria de 2 arquitetas especialistas em acústica, que é a Mariana e a Ariadne, tá bom? Eu agradeço muito vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem esse vídeo, deem um like lá no meu YouTube, tá? E a gente se encontra no próximo vídeo, que eu vou falar sobre ergonomia e desenho universal. Sempre dessa forma rápida, para vocês terem uma noção do que a gente está falando. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.